Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 13. Mateus 13. Jesus ensina através de uma parábola. Em Mateus 13, veremos que o Senhor Jesus Cristo começa o capítulo com uma de suas parábolas mais famosas, a parábola do semeador. Jesus usou um agricultor para semear a mesma semente em diferentes solos, resultando em imagens diferentes para mostrar como as pessoas recebem a palavra de Deus. Além disso, os discípulos estavam interessados no Mestre ensinando-os por meio de parábolas e mostrou que aqueles que realmente amam a Deus serão revelados. Portanto, quem não ama verdadeiramente a Deus não procura saber o significado de suas palavras, ao contrário, quem ama a Deus quer saber até os detalhes. Contexto histórico. De acordo com o contexto, essa parábola é exclusiva de Mateus e conta a história de um homem semeando trigo em um campo. Além disso, enquanto ele dormia, veio um inimigo, jogou o joio no local e fugiu, e na colheita, o funcionário reclamou do joio e perguntou se ele usava sementes boas. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 13. Versículos 1 ao 16. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículos 1 ao 9. Jesus conta uma parábola junto ao mar. A palavra parábolas pode referir-se a uma grande variedade de linguagem figurada. Apesar de muitos intérpretes sustentarem que as parábolas de Jesus eram simples metáforas que ensinavam apenas uma verdade principal, a interpretação que Jesus faz de suas parábolas pode sugerir que muitas delas fossem alegorias que traziam múltiplos pontos de simbolismo, ensinando várias verdades relacionadas. Verso 18 ao 23. Versículos 10 ao 13. A verdade de Jesus. As parábolas de Jesus tinham dois propósitos distintos. 1. Revelar a verdade àqueles que estavam inclinados a ouvir e crer, e 2. Ocultar a verdade daqueles que voluntariamente rejeitavam a verdade em virtude de seu coração endurecido. Verso 15. O componente de ocultação do ensino de Jesus pode parecer severo, entretanto, uma vez que uma exposição maior à verdade,
aumenta a responsabilidade perante a Deus em julgamento. Mateus 11 versos 20 ao 24. A ocultação pode representar benevolência da parte de Deus para com aqueles que ele sabe que seriam indiferentes. Versículos 14 ao 16. O coração e os ouvidos do povo de Israel. Mateus explicou muitas vezes de que maneira o ministério de Jesus cumpria a profecia. Aqui o próprio Jesus descreveu o cumprimento de Isaías 6 versos 9 ao 10. A aplicação deste texto aos contemporâneos de Jesus provavelmente implica que a rejeição endurecida, por parte de Israel a Jesus, não era permanente, uma vez que Isaías 6 versos 11 ao 13 mostrou que o coração do povo um dia seria amolecido e que Deus preservaria um remanescente justo em Israel. As expressões, não compreendereis e não percebereis, significa absolutamente não em vez de nunca em tempo algum. Deste modo, o quadro é o de uma resistência pétrea, e não uma resistência permanente. Versículos 17 ao 30. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 17. O desejo dos profetas. Os profetas e santos do Antigo Testamento aguardaram ansiosamente a vinda do Messias. 1 Pedro 1 versos 10 ao 12, versículos 18 ao 23. A parábola do semeador. Os 4 tipos de solo representam 4 tipos de pessoas e suas diferentes respostas a Jesus. Os primeiros 3 tipos representam aqueles que rejeitam Jesus imediatamente, Mateus 7 versos 26 e 27, e aqueles que falsamente reivindicam ser seus discípulos, Mateus 7 versos 15 ao 23. Estes são todos infrutíferos. Somente o último tipo produz frutos. Visto que a produção do fruto de boas obras é uma expressão essencial do discipulado, Mateus 3 verso 8, somente o último discipulado é um discípulo verdadeiro. Uma colheita de 10 ou 20 vezes o que foi semeado era considerada uma grande safra, dada a tecnologia agrícola primitiva do período. A colheita surpreendente descrita pela parábola de Jesus, 100, 60, 30,
mostra que os verdadeiros discípulos dão fruto em uma quantidade miraculosa. Versículos 24 ao 30. A separação do joio do trigo. O joio eram provavelmente Lolium temulentum. Esta planta é da mesma natureza do trigo e se assemelha a ele durante os primeiros estágios de crescimento. O joio, entretanto, é realmente uma erva nociva. A lei romana proibia a semeadura de joio em campo alheio, o que sugere que a história de Jesus fosse realista. Os sistemas das raízes do trigo e do joio ficam entrelaçados durante o amadurecimento da safra e fica difícil arrancar o joio sem danificar o trigo. Para a interpretação desta parábola, ver nota nos versículos 36 e 43. Versículos 31 ao 43. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente, é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículos 31 e 32. O grão de semente de mostarda. Tal como o grão de semente de mostarda, o reino do céu começou como algo pequeno e aparentemente insignificante, porém mais tarde cresce e fica enorme. Versículo 33. O reino do céu e o fermento. A imagem de uma pitada de fermento permeando 3 medidas de massa compara-se ao grande impacto que o reino teria a despeito de seu pequeno início. Versículos 34 e 35. Os ensinamentos por meio das parábolas. Tal como Asaf no Salmo 78, Jesus ensinou por parábolas e revelou a seus discípulos verdades que anteriormente não haviam sido entendidas. Versículos 36 ao 43. Jesus se despede da multidão. Esta parábola é frequentemente interpretada como se o trigo representasse os verdadeiros discípulos e o joio os falsos discípulos. Porém, a interpretação de Jesus revela que o assunto não é a mistura de discípulos verdadeiros e falsos na igreja, mas sim a presença de pessoas boas e más no mundo mais amplo. Muitos judeus esperavam que o Messias imediatamente destruísse os malfeitores e vindicasse os justos. Consequentemente, eles ficaram confusos quanto à razão pela qual Jesus não fez isso se ele era realmente o Filho do Homem. Daniel 7 versos 13 e 14. Nesta parábola Jesus demonstrou 1. Que ele não é a fonte do mal. Mateus 13 versos 27 e 28. 2.
que o mundo todo pertence ao Filho do Homem e o diabo não tinha qualquer direito de trazer o mal para dentro dele, e 3. Que o Filho do Homem haveria de afirmar sua realeza sobre o mundo ao punir os ímpios e abençoar os justos em um apropriado tempo futuro. Versículos 44 ao 58. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: De onde veio a este a sabedoria, e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Versículos 44 ao 46. O tesouro que é o reino dos céus. Estas parábolas ensinam que o reino do céu é tão valioso que os sábios estão dispostos a sacrificar qualquer coisa a fim de alcançá-lo. Mateus 19 versos 21 ao 26. Versículos 47 ao 50. O reino do céu e uma rede lançada ao mar. A parábola da rede assemelha-se bem de perto à parábola do trigo e do joio. Ela descreve o julgamento final no qual os justos, discípulos de Jesus, são separados daqueles que rejeitam ao Senhor Jesus e seu governo e são sentenciados à punição eterna. Versículos 51 e 52. A qualificação dos discípulos. Em razão de sua exposição ao ensino de Jesus, que revelou aquilo que anteriormente estivera oculto, versos 34 e 35, os discípulos de Cristo estavam melhor qualificados que os escribas e fariseus, para servirem de mestres da lei. Em sua dispensa de instrução, eles tinham riquezas velhas, o Antigo Testamento, e riquezas novas, os ensinos de Jesus. Versículo 53. Jesus conclui as parábolas e parte. As palavras, havia concluído, são importantes para a compreensão da estrutura do Evangelho. Ver estrutura na introdução a Mateus. Versículo 54. A sabedoria de Jesus impressiona. A terra de Jesus era Nazaré. Mateus 2 versos 22 e 23. Versículo 55. O filho do carpinteiro. Esse versículo e seus paralelos, Marcos 6 verso 3, são as únicas referências à profissão de José e de Jesus no Novo Testamento. A tradição judaica prescrevia que os pais ensinassem seu ofício a seus filhos.
A palavra carpinteiro foi ocasionalmente usada para descrever assentadores de pedras, mas normalmente referia-se a carpinteiros. Uma antiga tradição afirma que Jesus fazia jugos e arados. Tanto Tiago quanto Judas tornaram-se mais tarde seguidores de Jesus e foram autores de livros do Novo Testamento. Versículos 56 ao 58. Jesus e sua identificação como um profeta. Jesus se identificou como um profeta, mas também mais que um profeta. Mateus 12, verso 41. Os profetas eram normalmente rejeitados. Mateus 23, verso 37. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 13. Parábola do semeador. A maneira como as diferentes terras respondem à semente lançada pelo semeador reflete as diferentes respostas das pessoas à palavra de Deus. Devemos nos esforçar para ter um coração receptivo à mensagem de Deus e permitir que ela frutifique em nossas vidas. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Mesmo que o reino de Deus comece pequeno, ele cresce e se expande de forma poderosa e significativa. Isso nos lembra que não devemos subestimar o poder e a influência do reino de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A parábola do joio e do trigo. Esta parábola destaca a coexistência do bem e do mal no mundo e a importância de Deus lidar com o julgamento no tempo apropriado. Devemos ser pacientes e confiar em Deus para separar o bom do mal e garantir que a justiça seja feita. A pérola de grande valor. Esta parábola nos lembra que o reino de Deus é de valor inestimável e que vale a pena sacrificar tudo para obtê-lo. Devemos valorizar o reino de Deus acima de todas as outras coisas e estar dispostos a abrir mão de tudo que nos impede de seguir a Cristo. O tesouro escondido. Assim como o homem que encontrou um tesouro escondido no campo vendeu tudo o que tinha para adquiri-lo, devemos estar dispostos a abrir mão de nossas próprias ambições e confortos terrenos para buscar e seguir o reino de Deus, que é a verdadeira fonte de riqueza e felicidade. Conclusão. Portanto, Jesus ensinou principalmente por meio de imagens da vida cotidiana do povo simples da Palestina de sua época. Para tanto, o Mestre revelou uma aplicação prática e profunda aos seus ouvintes, exemplificada por parábolas, e o quanto as pessoas ficavam maravilhadas quando ouviam os ensinamentos e parábolas de Jesus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.